Você, empresário, está tendo dificuldade de montar equipe? Você acha que o problema da equipe é da equipe ou seu? Por que eu estou falando isso para você? Após mais de 10 anos fazendo consultoria, mais de 32 empresas no currículo, e vou falar uma coisa para você, foram 4 MBAs de renome aqui no Brasil, foi em São Paulo eu fiz no INSPER, aqui no Rio de Janeiro eu fiz no COPEAD, e eu posso afirmar para você que depois que eu saí do meio acadêmico, eu achava que saindo do meio acadêmico e colocando em prática tudo o que eu aprendi, ia ser a coisa mais fácil do mundo fazer com que a sua empresa rodasse. Olha, o mundo acadêmico, junto com a experiência de mais de 10 anos em loco, sofrendo as dores com os empresários lá na ponta, me deu uma autonomia para poder chegar para você e falar que assim, cuidado, o problema pode não ser gestão de pessoas, e sim gestão de chefes, de líderes, de donos. Você, eu tenho certeza que já entrou numa empresa, o seu funcionário fez algo que não era do seu agrado e você foi lá e fala a verdade, deu um puto esporro nele, não deu? Brigou com o cara, pensou dentro de você, o bicho é burro, o bicho é um imbecil. Quantas vezes você já fez isso? E aí entra a primeira falha de gestão que a gente aprende tanto no meio acadêmico quanto no mundo atual e empresarial. Se você der um esporro no seu funcionário e não deixar que ele faça algo de forma criativa ou, quem sabe, redirecione a pessoa para poder fazer o que ele tinha que fazer, você acaba tendo a centralização do chefe, ou seja, a empresa só roda do seu jeito. Para prestar atenção nisso. Isso acontece muito dentro de casa. Às vezes, eu ou você, nós temos uma empregada, essa empregada não varre o chão de um jeito, do jeito que a gente quer. E o que a gente faz? A gente vai lá e tenta adiantar, a gente tenta fazer mais rápido, porque senão vai demorar muito. E aí, quando a gente mete a mão para poder fazer um negócio, significa que a gente tirou toda a autonomia do funcionário para poder rodar o seu negócio. E aí, o teu funcionário perde a confiança de tentar fazer de forma diferente, simplesmente porque você foi lá e deu um esporro nele. E aí o problema não é de equipe. Às vezes você tem uma puta equipe na sua mão, um puta profissional, só que como ele não faz do seu jeito, você acha que ele não presta para sua empresa. Então tá aqui a primeira dica desse vídeo que a gente está conversando sobre preste atenção como você se porta e fala para seus funcionários. Porque se você não sabe como se fala para os funcionários e como falar na frente de equipes, lembre-se, eu aprendi muito isso quando trabalhava no banco, porque a gente tinha que aprovar crédito para os empresários, e eu tinha que escrever o que eu pensava. E é uma coisa que acontece muito na vida da gente. Guarde isso. Escrever é totalmente diferente de falar e falar é totalmente diferente de escrever. Então, quando você escreve, geralmente a gente escreve para a gente não escreve para terceiros. E aí, quando a gente fala, a gente está falando muitas vezes para a gente, não para terceiros. Você pode pegar a mesma mensagem e falar para duas pessoas distintas que elas vão entender de forma diferente. Só se você for muito claro, você conseguirá passar a sua mensagem de uma forma muito simples. Eu gosto muito de um texto de Einstein que diz que se você não consegue passar a sua ideia de uma forma muito simples, é porque você, líder, não entendeu a sua ideia. Ou seja, se você hoje está tendo dificuldade, não dorme, tem que trancar a porta, se esconde no canto da empresa, não consegue ficar fora da empresa sem que seu telefone toque de 5 em 5 minutos, é porque simplesmente você não está dando autonomia aos seus funcionários e não está deixando que sua empresa rode sem você. E a gente faz isso involuntariamente. Um outro pequeno exemplo que eu dou aqui é, se eu fizesse uma pergunta a você, o que é mais importante, um carro ou a família? Eu te falo que mais de 90% das pessoas falam que a família é mais importante do que o carro. Mas se você for prestar atenção, você faz o seguro do carro, mas não faz o seguro da família. Pode parar para prestar atenção agora. Você tem seguro de vida? Mas do carro eu te garanto que você tem. Então nós somos contraditórios simplesmente porque a gente não para prestar atenção de que a nossa empresa tem que rodar sem a gente. E a gente quer que ela rode do nosso jeito. Todas as vezes que você montar uma empresa para ser do seu jeito, vai ser a mesma coisa que ter um filho e achar que seu filho tem que ser o que você é. E aí entra a máxima.
a gente tem filho para cuidar dele para a vida e não para ser do nosso jeito. Todas as vezes que você não deixa seu filho fazer alguma coisa, tem uma passagem naquele filme do Nemo que eu acho maravilhosa. Uma hora que uma tartaruga joga o filhote e aí o pai do Nemo chega perto dele e fala: cara, seu filho vai morrer. Ele fala: ó, se você não deixar nada acontecer com seu filho, nada vai acontecer. Então aprenda essa dica importantíssima para a sua vida empresarial. Se você não deixar a sua empresa funcionar de uma maneira que não seja somente a sua, você sempre vai ficar sem dormir, você sempre vai ficar trancado numa porta, você sempre vai ficar atendendo o telefone, porque se você deu um esporro no funcionário na frente de outros, nenhum mais vai tentar fazer nada diferente, porque ele entendeu que a empresa tem que rodar do seu jeito e ele não tem a menor possibilidade de ser criativo lá dentro. Então, existem dicas simples que, se você bote caixa de sugestões para que o funcionário possa pegar, colocar uma ideia, mas não coloque a caixa por colocar. Crie uma rotina, coloque a caixa lá, pegue a ideia do seu funcionário, estude a ideia, monte uma equipe de inovação dentro da sua empresa, converse com eles e principalmente dê voz. Uma pessoa, quando erra, ela não erra por querer. Às vezes a pessoa não tem a mesma noção que a gente. E graças a Deus, porque se ela tivesse a mesma noção que a gente, ela também tinha montado uma empresa. Essa é uma coisa simples demais. Se o seu funcionário tivesse a capacidade que você tem, ele já teria a empresa dele, talvez até uma concorrente sua. Então tome muito cuidado você como gestor. Você pode não estar dormindo simplesmente porque você é um centralizador. E se você é um centralizador, não reclame das ligações ou quantas pessoas te procuram. Ou você começa a entender que você precisa dar autonomia para a sua equipe, ou você vai continuar sendo essa pessoa que não dorme, que não consegue comer porque o seu telefone não para de tocar. E aí, se você quiser, eu posso falar aqui N exemplos. A dica é simples, gratuita e inteligente. Vem com a gente.